Fun, Fitness, Friendship, Fundamentals. Estes são os 4 princípios, os 4 pilares que regem a modalidade ginástica para todos. Se você assistiu esse vídeo que está aqui no card, você já sabe disso há um bom tempo e também já sabe um pouquinho sobre essa modalidade que é extremamente inclusiva e também tem uma vertente não competitiva, mas mesmo assim ela é uma modalidade esportiva oficial. Estamos com mais um vídeo do quadro Descomplicando a GPT, este quadro que visa trazer maiores informações sobre a ginástica para todos e, de verdade, trazer de forma bem objetiva o que é de fato a GPT, para que você tenha uma ideia de como ela é ampla e também muito simples, apesar de ser extremamente rica em questão de repertório, de diversas áreas. No vídeo de hoje, eu vou te falar um pouquinho mais sobre os 4 pilares da GPT e também como aplicá-los na prática. Então, sem mais enrolações, roda a vinheta! Bom, como falado anteriormente já neste vídeo e em outros vídeos anteriores, a ginástica para todos é composta por 4 pilares, são eles que regem o andamento da modalidade, meio que direcionam o que a modalidade precisa ter como principal objetivo. Então vamos começar falando um pouquinho sobre cada um, com um pouquinho mais de detalhes, e depois vamos para a parte 2 do vídeo, onde eu vou tentar te mostrar como aplicar essas 4 vertentes em uma aula, em um grupo, em uma apresentação de GPT, por exemplo. Traduzindo a palavra fun, ela tem um significado de diversão, algo que é divertido. Aplica-se muito a questão do fun na ginástica no aspecto da ludicidade, no aspecto de trazer algo um pouco mais divertido, que não tenha como objetivo como é num treinamento de alto nível. Não estou dizendo que num treino de alto nível não tenha diversão, que não seja divertido, mas para uma iniciação, por exemplo, para um determinado público, alguns exercícios muito intensos, muito sérios, muito puxados, podem não ser muito efetivos. Primeiramente, pela questão de poder ser muito difícil e segundo, por não ser muito estimulante. E utilizar a vertente fun nos objetivos da aula pode ser muito interessante para fidelizar o aluno nessa turma, neste grupo, porque proporcionando uma atividade mais divertida, mais lúdica, este aluno pode ser mais estimulado e pode ser mais interessante para que ele se interesse em ficar nesta aula e nesta atividade. Então, na GPT se utiliza muito o aspecto do fun para que os alunos, para que os participantes se divirtam durante a aula, se divirtam durante uma construção coreográfica, por exemplo, e não só na GPT, tá? A gente pode utilizar esse conceito para as outras modalidades também, mas para trabalhar de uma forma um pouquinho mais leve, para o aluno ficar mais interessado, se divertir mais e ficar mais estimulado para continuar vindo nas aulas. Fitness. O fitness é a questão do condicionamento físico. Basicamente, o fitness tem por objetivo trabalhar as capacidades físicas. Força, flexibilidade, agilidade, coordenação, equilíbrio, potência. E este conceito, este pilar na GPT também é muito importante. Por quê? Muitas vezes, muitas pessoas têm na cabeça que a GPT, por ser extremamente ampla e por poder fazer qualquer coisa, não se tem muito apego a preparar o corpo fisicamente para fazer os exercícios. E não! Na verdade, a parte do condicionamento ela é muito importante, não só nas modalidades ginásticas competitivas, mas na GPT também. Para se fazer alguns elementos, é preciso que as capacidades físicas estejam bem trabalhadas para que o corpo consiga realizar esses elementos. E na GPT, se trabalha sim abdominais, força de braço, força de perna, depende do público, é claro, para alguns públicos vai ser feito de um jeito, dependendo do nível que está presente no seu grupo, também vai ser de outro jeito.
Então, a parte do fitness, ela tem muita relação com o público que está na sua aula, que está no seu grupo. Mas essa parte existe sim. É muito importante de ser trabalhado também. Não é só porque é GPT que só se faz um monte de coisas, se busca um monte de ideias, mas não se trabalha a questão de condicionar o corpo para ficar capaz de fazer as coisas. E também pode se atrelar muito o aspecto fitness ao aspecto fun também. Por que não transformar o momento fitness em algo divertido? Às vezes a gente não precisa fazer 3 séries de 10 de um abdominal. Às vezes esse abdominal ele pode ser um pouco diferenciado. Ele pode ser as mesmas 3 séries de 10, mas com variações diferentes, ou com interação entre participantes, ou com algumas pequenas disputas, porque cabe sim dentro da GPT um aspectozinho de competição, uma pequena disputa amigável, ou exercícios de cooperação entre 2 participantes, por exemplo, e também a gente já entra muito no aspecto do friendship. Então, utilizar estratégias como essa para transformar cada momento em um momento legal, um momento gostoso de se fazer exercício. Friendship. O friendship, quando nós traduzimos, quer dizer amizade. Basicamente, são as relações entre participantes, as interações entre o público, entre as pessoas do grupo que fazem as atividades de forma coletiva. A GPT tem muito esse apego pela coletividade porque não se pratica GPT sozinho. Quer dizer, é possível se praticar GPT sozinho, sim, é possível se praticar ginástica sozinho, de forma individual, porém a GPT ela tem muito esse apego pelo coletivo, pelo grupo, pela construção coletiva. Então se tem muito esse apego pela uma boa relação entre participantes. Como são atividades coletivas na grande parte das suas construções, construções coreográficas, construções de aula, construções de atividades, então ter uma boa relação entre participantes é bem importante. Os grupos de GPT, no geral, são extremamente unidos por conta dessa vertente que é muito incentivada dentro da modalidade. Tanto no momento de fazer exercícios, que podem ser feitos juntos, podem ser feitos separados, mas com algum tipo de interação, e até mesmo no pré e pós. Muitos grupos de GPT mantêm laços de amizade fora das aulas também. Isso é muito comum. E isso fortalece as relações entre as pessoas e o grupo fica cada vez mais harmônico, mais unido. E isso pode proporcionar experiências cada vez melhores e também pode auxiliar muito no aprendizado, visto que os grupos mais unidos podem se apoiar mais e se incentivar mais uns aos outros. E fundamentals. Fundamentals são os fundamentos das diferentes ginásticas. No caso da GPT se utiliza o termo fundamentals, mas no inglês, geralmente nas outras modalidades, se usa foundations, mas é a mesma coisa, são os fundamentos. São as características de movimentações que dão a cara da ginástica. Então, fundamentos são rotações, saltos, deslocamentos, apoios, equilíbrios. E a interação desses fundamentos dá origem aos elementos. Essas características de movimentações que dão a cara da ginástica são extremamente importantes e presentes na GPT. E eu, particularmente, considero muito importante elucidar os fundamentos das ginásticas para que realmente o grupo tenha cara de grupo de ginástica mesmo e não de outra atividade. Alguns grupos muitas vezes são confundidos com grupos de dança, por exemplo, porque não se vê muito a exploração de elementos ginásticos que são construídos a partir dos fundamentos. Mesmo que o grupo ou que as pessoas do grupo não tenham muitas habilidades ginásticas, é muito comum alguns grupos surgirem a partir de pessoas que nunca fizeram ginástica, mas que resolveram se aventurar nessa modalidade e que aos pouquinhos vão aprendendo habilidades, vão aprendendo os elementos básicos e não precisa passar muito além disso. Os fundamentos são importantes para dar a cara do grupo. E agora falando um pouquinho sobre a aplicabilidade destes 4 pilares dentro de um grupo de GPT. Ao pensar nos 4 princípios,
pode surgir a seguinte questão: mas eu preciso elucidar os 4 princípios na coreografia de GPT, por exemplo? Essa é uma dúvida que pode ficar e que pode ser bastante questionável. Será que eu preciso deixar muito claro esses 4 princípios numa coreografia? Não necessariamente. Você não precisa colocar o aspecto fun, o aspecto fitness, o aspecto friendship, o aspecto fundamentals dentro da coreografia. Mas é importante pensar nesses 4 princípios durante o processo de construção coreográfica, que muitas vezes é o objetivo final do grupo, é como se fosse o fechamento de toda uma construção, de toda uma evolução. Durante esse processo pode ser muito importante elucidar os 4 aspectos. Que essa construção seja divertida, estimulante, que seja interessante para os participantes, que os condicione para poder apresentar, demonstrar o melhor de suas habilidades, que seja coletivo, que seja uma construção em que as pessoas contribuem de alguma forma e que elas se apoiam, se incentivam durante essa construção e que elucide os elementos, os fundamentos presentes na ginástica para dar a cara de ginástica para a apresentação e para o grupo. Então, durante o processo, abordar estes 4 princípios pode auxiliar muito para que o mesmo seja efetivo. E durante uma aula eu preciso abordar os 4 princípios? Considero que seria o ideal, porque aí uma aula de GPT ficaria completa. Mas, eventualmente, algumas aulas podem elucidar mais um aspecto do que outro. E isso também não está errado. Isso vai ser muito de acordo com o seu planejamento de curto, médio e longo prazo. Mas o planejamento, ele deve existir. E eu acho importante você sempre levar em conta esses 4 princípios no planejamento das atividades. Então é isso, pessoal, finalizamos mais um vídeo do quadro Descomplicando a GPT. Espero que tenha trago informações relevantes para você, sobretudo para você que está trabalhando com a GPT de alguma forma, ou para você que está iniciando num grupo de GPT e quer conhecer um pouco mais sobre como é essa modalidade, como ela se desenvolve e como você pode se desenvolver nela. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e me acompanhe também nas redes sociais, que eu vou deixar sempre na descrição do vídeo. E no mais, nos vemos nos próximos vídeos. Até lá e somos todos ginastas!